Boa noite, irmãos queridos. Sejam bem-vindos à última noite do nosso Congresso de Famílias. Que pena, acabou, não é? Mas é assim mesmo, um congresso dessa qualidade, não é? Com um preletor dessa capacidade, não vai durar a vida inteira. Nessa última noite eu quero agradecer ao pastor Ricardo Soares, ao Ministério Tríplice Aliança, que emprestaram sua presença, seu ministério, para nos instruir e nos ensinar a palavra de Deus nesses 3 dias. Neste sábado, quando encerramos o nosso congresso, nossa gratidão a todos que trabalharam, a nossa equipe de produção e filmagem, a nossa equipe de edição, nossa equipe de som, ao pastor Anderson Márcia na coordenação do Ministério de Famílias e a todos vocês que emprestaram a sua audiência para o sucesso desse nosso grande, hiper, mega congresso online. Que Deus te abençoe. Vamos juntos hoje terminar o nosso congresso Família Vencedora, celebrando a grande frase e pedindo que ela se cumpra na minha casa, na sua casa, ponha em ordem a sua casa. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos orar, abrindo a nossa última noite. E depois do louvor, logo a seguir, o pastor Anderson vai estar apresentando mais uma vez o nosso pregador, comentando o nosso assunto de hoje, e com a mensagem do pastor Ricardo Soares, nós encerraremos a nossa última noite de congresso. Até o ano que vem, nós aguardamos você aqui para o nosso próximo Congresso de Famílias. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de participar desses 3 dias de congresso. Que o seminário A Deus Família Vencedora tenha sido impactante, tenha com certeza marcado a vida dos irmãos que vieram celebrar conosco. Que nessa última noite, tal qual foi com certeza o nosso encontro na última quinta-feira e na última sexta-feira, que este sábado seja um tempo também de avivamento e que a palavra hoje pregada seja de grande despertamento para as famílias da nossa igreja. Oramos agradecidos já por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos e por tudo aquilo que ainda hoje vamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui como família para louvar ao Senhor, participar desse congresso de famílias, dessa conferência, que nós, mesmo estando longe, mesmo estando assim nesse momento de confinamento, estamos todos conectados no amor do Senhor e juntos ligados por esse amor. E o tema do Congresso de Famílias desse ano é Famílias Fortes, Igreja Forte. E nós vamos louvar ao Senhor sobre essa força, te encorajando a ser forte, corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Amém. Tua luz
Meus irmãos, felizes por a gente estar fazendo esse seminário, queria pedir a você, mande esse link agora para uma família que precisa, alguém que esteja necessitando, compartilhe isso, porque assim o evangelho vai chegar num lar, numa pessoa que tanto necessita. Pastor Ricardo, de antemão, a gente quer agradecer a você, família Soares, que durante esses dias, muito nos abençoaram. Nós aprendemos tanto princípio, essência da honra, autorresponsabilidade com papéis, valores familiares e também administração financeira excelente. Hoje, a gente quer aprender um pouquinho mais sobre o princípio do investimento nas futuras gerações, bem como o princípio da aliança. Cremos hoje Deus vai completar todo o trabalho proposto para esses dias. De antemão te agradecer, pastor, por estar conosco em todos esses momentos. Um beijo no coração já da família Soares. Para tanto, eu quero convidar a minha esposa Márcia Maciel, que vai estar rogando a Deus para que o Senhor continue a usá-los de maneira poderosa. Amém. Pai querido, nós te louvamos por esses 2 dias que nós já fomos ministrados. Te clamamos por esse 3º dia, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, completar a obra que o Senhor iniciou, porque o Senhor é fiel para completá-la. Deus, eu continuo pedindo e clamando para que a mudança esteja acontecendo dentro de cada um de nós. Que o teu fruto, o fruto do Espírito Santo, transborde. Deus, que nós sejamos cheios do Teu Espírito para entender as mudanças necessárias, Pai. Abra as nossas visões, Senhor. Abra a nossa visão espiritual. Abra os nossos ouvidos espirituais. Que o nosso coração seja um solo fértil para ouvir a Tua palavra, para que ela germine e que para ela produza, Senhor. E que esse seminário, Senhor, produza a 100 por 1 em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela disponibilidade dessa família tão querida, Pastor Ricardo, Moana, a Ana e o querido Samuel. Muito obrigada. Eu peço ao Senhor que o Senhor devolva a eles uma medida sacudida, transbordante da Tua graça. Abençoa os Teus filhos, abençoa o ministério dos Teus filhos e abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa cada um que fez um convite para alguém, para que esteja aqui nos ouvindo também, Pai. Nós te louvamos por esta igreja, nós te louvamos por essa oportunidade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Que alegria estarmos aqui reunidos para mais um congresso Família Vencedora. Que bênção, né? Queridos, e nesse 3º dia temos muita coisa para compartilhar com vocês. Verdade. Não é verdade? Mas eu quero um momento mais informal. Você deve estar em casa, e mesmo que você não estiver, talvez esteja aí de maneira mais informal. Mas eu quero fazer um convite para você. Venha à nossa casa. Pode ser? Com certeza, vai ser um prazer. Você é o nosso convidado para juntos termos esse bate-papo. Vamos lá? Então venha. Pois é, nós temos muitos assuntos, para conversarmos, mas hoje aqui vamos bater um papo resumidamente, mas com certeza o nosso conteúdo da nossa conversa, será um conteúdo muito forte, muito especial e você vai ser muito abençoado. Eu quero deixar que a minha esposa, na verdade, deixa eu ler um texto aqui para a gente iniciar essa conversa fundamentado na palavra do Senhor. Então, nós temos aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, minha esposa: mulheres, sujeite-se a seus maridos como ao Senhor. Que coisa, olha que versículo. Muita gente não compreende esse versículo, mas vamos lá. E aí? Então, nós falamos um pouquinho ontem sobre a questão dos papéis, Eu trouxe aqui falei um pouco, algumas informações do nosso livro e eu trouxe essa questão do resgate, porque a gente estava falando ontem sobre a questão de como tudo começou, Como que começou a haver essa desconexão, como que esses papéis começaram a ser perdidos e tudo começou lá atrás no Éden. E esse versículo fala dessa submissão, que foi um dos papéis que nós colocamos ontem ali.
Mas, Ricardo, eu queria perguntar para você o seguinte, né? A gente vê, inclusive, talvez seja essa a pergunta de muitas mulheres que estejam aí sentadas, assistindo, né, esse congresso, pensando assim, mas como que eu vou me submeter a um marido que não me trata dessa maneira? Como a gente ouviu ontem. Um marido que não me ama como Cristo amou a igreja, né? Um marido que não cuida de mim, né? Inclusive pode ser até um marido cristão, Ricardo, né? Inclusive dentro das igrejas, muitos homens não vivem esses princípios. E como, Ricardo, que resolveria isso? Assim, como que você, nessa sua experiência de escritor, de palestrante de família, de marido, de pai, né, de pastor, como que você aconselharia uma mulher que vive dessa forma, com o marido que ou teme a Deus ou não teme a Deus, mas que não vive esse princípio de amar essa esposa, de cuidar dela, né, de dar até a sua vida, se possível for, por ela? Como que você aconselha a gente aí? É muito importante, Moana, pastora Moana, é muito importante, queridos, que nós possamos resolver as questões, sejam elas dentro de casa familiar ou até na própria vida, no seu aspecto geral, fundamentados em princípios e valores. Então, nesse momento, principalmente nessas situações do relacionamento conjugal, nós não podemos ir muito pelo sentimento, aquilo que sentimos ou que os outros falam e pensam. Nós precisamos ir para o fundamento, aquilo que é um princípio, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, que quando a mulher é casada e o seu marido não conhece o Senhor, o que acontece? Ela tem um poder, algo extraordinário na vida dela, de santificar, de trazer a realidade do céu para o relacionamento, ainda que o seu esposo não conheça o Senhor ou tema o Senhor. Então, existe em você, mulher, um poder extraordinário. Você, mulher cristã, que ainda não tem o seu esposo em Cristo, salvo, ou mesmo que ele seja salvo, seja um cristão, mas ainda não vive nesses princípios da palavra, né, dos quais iremos compartilhar alguns aqui, é importante que alguém sustente o princípio dentro de casa. É importante que alguém sustente a aliança, a honra. Olha, a Bíblia fala que quando a mulher, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz que quando a mulher tem essa postura de uma submissão em amor, de estar junto ao lado do seu esposo, né? O que acontece? Quando ela faz isso sem palavras, sem estar falando, mas apenas por uma obediência a um princípio, né? A palavra de Deus fala que o marido pode ser ganho, ou seja, o coração dele pode começar a ser mudado e transformado por uma ação do céu, porque ela está obedecendo a um princípio. Entendi. Então, não é fácil, de fato não é fácil, mas é possível. E assim nós devemos então entender e cumprir aquilo que a palavra de Deus nos fala através dos seus princípios. Entendi. Você falou aí dessa questão das emoções, né? Nós como mulheres, nós somos muito mais emocionais, né? Nós muitas vezes deixamos que essas emoções, elas nos governem. E uma coisa que eu percebo, Ricardo, em nosso relacionamento, por exemplo, de aliança, que já são 26 anos de casamento, eu tive dificuldade, graças a Deus tenho vencido isso, mas ainda tenho dificuldades, né, que a gente vence diariamente. Porque assim, quando a gente pensa em submissão, a gente pensa também assim de entregar o controle, né? Muitas vezes a gente não confia no marido, né? E a Bíblia fala lá em Provérbios que o coração da esposa confia nele, né? Mulher virtuosa, o coração dela confia no marido. Então, por ela não confiar, que eu vejo essa confiança como uma submissão, né? Assim, total, de entregar o controle. Eu vejo assim, né? A mulher, ela entrega o controle para o marido de alguma situação. Então, muitas vezes ela não consegue. E eu queria que você me respondesse, assim, como que você se sente, né? Como homem. Agora eu quero que você me responda como homem, né? Como marido. Como que você se sente quando a sua esposa assim, não confia em você? Isso é uma desonra? Isso atrapalha você de exercer o seu papel? Como que é isso aí? A questão da honra ou desonra, na verdade, eu acredito que o fato da mulher, às vezes, né, ter uma dificuldade de confiar em seu marido, em si só não quer dizer que está desonrando o marido. Pode se tornar uma desonra. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra de Deus fala que as coisas vão crescendo, né?
ruído, né? Uma catatumba, as ondas, né? A Bíblia fala... Um abismo vai puxando outro abismo. Vai puxando o outro. E então, queridos, mas a verdade, como que a gente se sente, né? Como que o homem se sente? Pequeno, às vezes fraco, quando diante de uma palavra da esposa, né? E a atitude dela de confiança para com ele, isso muitas vezes deixa ele mais inibido ali, fraco, para tomar uma postura mais corajosa diante das adversidades e dos problemas. É lógico que a mulher muitas vezes tem as suas justificativas, né? O porquê que muitas vezes ela não confia. Às vezes nós mesmos, como homens, passamos essa insegurança para vocês. Infelizmente, falhamos, erramos, mas não justifica, porque na verdade, como nós estamos falando, né? Se você exerce os princípios, se você exerce esses valores dentro de casa, isso vai trazendo um fortalecimento. O céu vai se movendo em direção a isto, né? E com certeza o coração do marido vai ficando mais fortalecido com as palavras de motivação, né? Com as palavras de afirmação. Eu creio que vai trazer uma bênção sobre o relacionamento. Eu acredito também, Ricardo, que por conta disso, né, esse atropelo, como você disse, um abismo puxando para o abismo, à medida que a mulher não confia e ela não coloca isso nas mãos do Senhor, né, porque ela precisa ir para o Senhor, orar, nós precisamos fazer isso. Então acaba que ela começa a tomar um papel que não é seu. Então, se eu não confio nele, isso que ele vai fazer não vai ser bom, não terá êxito, então deixa eu fazer por ele, né? E às vezes vai ali só atropelando e vai ali tomando um papel. E aí a gente se coloca num papel que não é nosso. E aí vem todas as consequências que a gente já sabe. Eu queria te perguntar outra coisa, Ricardo. Porque também você disse aí a questão do amor, né? Engraçado que Deus manda a mulher se submeter e não manda a mulher amar, né? Eu acho que é porque para nós amar é mais fácil, né? A gente tem nasceu em nós essa essência da maternidade, nesse amor sacrificial, se doar ali 9 meses. Então olha como que Deus ele é sábio. Então ele fala para o homem amar e para a esposa submeter. Mas Ricardo, a Bíblia fala para o homem amar a mulher, gente, como Cristo amou a igreja. Mas às vezes na prática as mulheres elas não se sentem amadas. Eu converso com algumas mulheres, né? Quantas vezes eu também, né, não me sentia assim amada. E como que a mulher ela pode se sentir amada, assim, o que você pode estar fazendo? Na verdade, essa pergunta era sua para mim, né? Verdade, mas não tem problema não. Ela começou, tá vendo, gente? Mas não tem problema. A gente está aqui fazendo tudo ao vivo, né? Espontaneamente. Não tem problema. Mas deixa eu fazer uma introdução à questão do amor. Olha só. Fala um pouquinho aí do amor. 3 vezes na Bíblia, a palavra de Deus nos orienta, nós homens, a amar nossa esposa, nossa mulher. E de fato, nenhuma vez para a mulher amar o marido. Porque muitos defendem isso, que há na formação da estrutura interior da mulher, no seu ser, uma qualidade excepcional em que ela ama. A mulher ama, ela quando decide viver um relacionamento é porque ela ama, em geral, ela realmente dispensa desse amor. O homem, ele é mais razão e acaba que ele tem, de certa forma, mais dificuldade para exercer esse relacionamento de amor. Por isso a Bíblia sempre nos mostra e nos traz, né, essa cobrança, vamos dizer assim, de que nós homens temos que amar a nossa mulher. Até aí tudo bem, agora amar como quem? Como Cristo amou a igreja. Gente, aí é uma responsabilidade muito grande, porque como Cristo amou a igreja? Cuidando dela, nutrindo, dando a ela aquilo que ela necessita, honrando, em aliança, demonstrando e até morrendo por ela. E aí é que tem uma dificuldade muito grande, porque nós sabemos que existem, né, as nossas linguagens de amor. Vamos tomar até um chazinho para falar dessas linguagens de amor. E na verdade, queridos, nós precisamos entender a linguagem de amor da nossa esposa, não é verdade? Porque é muito, para nós homens, muito cômodo, já que nós somos mais razão, nós resolvemos as questões de forma muito mais racional. Mas a mulher não, a mulher é emotiva, a mulher tem uma personalidade bem florida,
bonita e romântica. Aí nossa casa como que é Tá toda vendo? colorida, Então, tem flor. então nós homens precisamos entender melhor a linguagem da nossa esposa. E eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade, né? E ela tem me ajudado quanto a isso, porque eu não fui criado num ambiente, né, desse amor extravagante no aspecto de demonstrá-lo, de fala, né? Por um bom tempo, meus pais, inclusive, ficaram sem conversar um com o outro. Imagina só que eu fui criado em uma família onde meus pais ficaram anos sem se conversar um com o outro. Hoje estão juntos, ele cuida dela, né? E graças a Deus por isso. Mas, queridos, muitas vezes você não recebeu essa informação, né? Às vezes você não cresceu num ambiente verdade, onde se tem essa expressão de amor e de falas. Mas isso pode mudar. Sim. Mudou e tem mudado conosco, estamos crescendo e mudando a cada dia, né? Então, é interessante isso que você falou aí, Ricardo, porque é o seguinte, o Gary Chapman, ele escreve sobre isso, ele é um pastor de família, um escritor, e ele elenca 5 linguagens de amor, né? Que é qualidade de tempo, que é palavras de afirmação, dar e receber presentes, atitudes de serviço e toque físico. Mas você tocou um ponto muito importante, a bagagem familiar. Queridos, todos nós trazemos conosco uma bagagem familiar. Nós trazemos conosco tradições, né? Tradições, por exemplo, de sentar à mesa. Lá em casa, por exemplo, não tinha essa tradição de sentar à mesa. E eu implementei isso. Aliás, na minha casa tinha, na casa do Ricardo não tinha. E eu trouxe isso para a nossa família. Então a gente precisa estar entendendo que tem tradições que elas são muito benéficas. Então, por exemplo, dar presentes é a minha linguagem de amor primeira, né? Que a gente ama com uma e nem sempre a gente é amado com a mesma. Então, às vezes a pessoa fala que ama, demonstra que ama, mas às vezes ele quer amar com a atitude dele. A de Ricardo, por exemplo, é a atitude de serviço. Você já descobriu a dos seus filhos, do seu esposo? Lá em casa eu já sei o do Samuel, que é qualidade de tempo. Então, assim, a gente precisa analisar, né? Dar uma de psicólogo e começar a analisar como que meu marido vai se sentir amado. Como que minha esposa vai se sentir amada? Aí você fala assim, mas aí eu vou fazer isso e eu não vou ter retribuição. E quem disse que a gente faz as coisas para receber em troca? Né? Nós não casamos para ser felizes, né, Ricardo? A gente casa para fazer o outro feliz. Verdade. E tem uma pergunta aí para você fazer para mim, que eu acho que é para a gente estar concluindo esse bate-papo, que é uma pergunta que eu acho muito forte, né? Essa última aí. Sim, mas eu só queria compartilhar um pouquinho antes aqui, a respeito dos homens, mais um pouquinho. Os homens hoje, queridos, infelizmente, eles estão se tornando, né? Eu digo isso com todo carinho, me entendo que não quero aqui ofender ninguém, até porque nós homens temos, né, tido tantos desafios, né, com tantas responsabilidades, mas infelizmente muitos estão sendo infantilizados. Nós estamos vivendo em uma cultura onde as crianças são adultizadas e erotizadas, mas os adultos estão ficando infantis. Verdade. E digo que, infelizmente, né, sem querer criar polêmica aqui, mas há uma feminização, né? Parece que nós estamos crescendo em um mundo muito feminino e os homens estão ficando, né, vamos dizer assim, entre aspas, delicados por demais. E isso tem prejudicado em muito a postura dessa macheza. Não é machismo, não é feminismo, é macheza. É os homens, as mulheres vivendo dentro de um ambiente de ordem em seus próprios papéis muito bem definidos, não é verdade? Não acho? Verdade. Então, agora a questão do empoderamento, né? O papel da mulher e do homem nesse poder da família, né? O homem como sacerdote. E a mulher, né? Como a mulher pode ser uma mulher forte sem tomar o lugar do homem, e o homem, por outro lado, ser o homem, o sacerdote, aquele que vai direcionar, inclusive, a vida espiritual da família. Então, você tocou num ponto aí muito importante. Eles até dão um título para esse tipo de homem, é um homem massa, largo e sem profundidade, né? Muitos homens que se casam e querem continuar vivendo como solteiros. Não aprendem sobre casamento, não leem sobre casamento, não são aconselhados sobre o que é um casamento, o que é cortar uma aliança. Né? Não investem nisso. A gente tira isso pelos cursos de casais, pelos cursos de noivos, né? Pelas reuniões, pelos seminários, não se leem livros. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, o que acontece? Então, a gente vê a mulher se posicionando muitas vezes como líder dentro de suas casas. Em nenhum momento na Bíblia você vê uma mulher como um sacerdote, uma mulher como uma líder espiritual.
né? E eu não estou aqui desmerecendo a mulher, não. Papéis não são funções. Nós não estamos aqui dizendo que o homem ou a mulher, a Bíblia não diz não que um ou outro. Não é uma guerra do sexo, né? Mas esse empoderamento feminino, ele está na Bíblia. A gente vê na Bíblia mulheres como intercessoras. A gente tem ali Débora como uma juíza que mudou uma situação ali, né, dentro de Israel, quando ela foi chamada ali. E aí, junto com Baraque, a gente vê, por exemplo, mulheres extraordinárias. Priscila. A gente vê mulheres assim como Abigail, que teve assim, um discernimento de espírito para ali impedir, né, uma morte geracional. Então, assim, a gente vê muito isso. Mas em nenhum momento nós vemos mulheres, né? Deus em nenhum momento deu à mulher esse papel. Até mesmo porque, queridos, como nós falamos ontem, a nossa essência não foi pronta para isso. Nós não temos uma estrutura para ser líder, para ser sacerdote. E aí, o que acontece? A gente vê muitas mulheres sozinhas. E pior, Ricardo, não são mulheres muitas vezes nem viúvas e nem divorciadas. São mulheres com seu esposo e muitas vezes cristãos, mas que não são sacerdotes, não leem a palavra de Deus. Vocês ouviram os testemunhos dos meninos, né? E eles falaram muito bem sobre isso. Lá em casa sempre houve do Ricardo essa responsabilidade. Samuel, você já leu a Bíblia? Ana, você já leu a Bíblia? Meus filhos, nós precisamos orar. E assim, toda vez que havia um desequilíbrio nisso, né, em algumas fases, a gente percebia que as coisas desandavam. Quando o sacerdote abaixa ali o seu cajado, né? A gente vê que hoje os homens, infelizmente, homens cristãos, estão fugindo da sua responsabilidade espiritual. Terceiriza, né, terceirizando, né, do sacerdócio. Se você olhar o mundo muçulmano, os homens muçulmanos, eles têm um papel de levarem os seus filhos às mesquitas e de ensinarem os seus filhos. E eles fazem isso com muito esmero. Pra você ter uma ideia, um bebê, ao nascer, o pai chega no ouvido do bebê, no mundo muçulmano. E ele chega no ouvidinho do bebê e ele já fala as primeiras palavras para que aquele bebê possa ouvir que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Imagine só, né? Imagina, olha como funciona isso na cultura islâmica. E eu fico vendo que muitos de nós, pais cristãos, estamos perdendo a oportunidade de vivermos nossos papéis de forma definida e estabelecermos nossos valores cristãos, bíblicos, né, dentro de casa, ensinando os filhos, tendo postura de amor com a esposa e demonstrando, através de uma família vencedora, a realidade do céu. Então, os homens precisam ter uma postura de sacerdócio dentro de casa. Isso da cultura é muito importante. Você pode falar assim, eu não fui criada assim. Lá em casa eu via minha mãe dando a última palavra. Lá em casa quem mandava é a mamãe. Lá em casa a mamãe falava, não seja boba, homem nenhum manda em você. Só que presta atenção, existem culturas que a gente quer trazer para dentro da nossa casa que são diabólicas. Falando em cultura, por exemplo, eu observei quando a gente foi em Jerusalém, os homens, eles com seus filhos, né, eles normalmente têm famílias muito grandes, eles empurrando os carrinhos dos bebês, né, e ali levando aquela família toda ou para a sinagoga ou para o muro, né, Ricardo? A gente via ali, por exemplo, homens ajoelhados. Eu vi uma cena de um homem ajoelhado e a criancinha pequena ajoelhada do lado no muro das lamentações. Então, assim, a gente precisa trazer uma cultura do céu. Eu tenho que dizer não a essas culturas que eu fui recebendo e dizer não, aqui na minha casa agora parou. Televisão no quarto, né? Muitos casais permitem e dormem ali ao som. Não, o quarto do casal tem que ser um lugar de intimidade, um com o outro. Filhos que dormem no meio dos pais, né? Crianças. Né? Não pode, né? Meu amor, nós temos Você que... até falou uma coisa hoje lá em casa, né? Que a gente se reúne para tomar café sempre, da tarde e às vezes ao almoço. Mas pelo menos uma vez, essa é uma tradição que você tem que ter na sua casa. Pelo menos uma vez por dia se reúna à mesa. Aí hoje o Ricardo falou, ninguém vai trazer celular para a mesa, não foi? Verdade. Porque estava virando um hábito. Isso. Querido, olha, nós vamos ter que encerrar esse momento porque nós vamos agora ter um bate-papo, mas na verdade eu vou estar ministrando uma palavra sobre finanças, que também é muito importante. Mas a gente podia orar aqui na sala, né? E pedir para que os casais... Aí você pode falar assim, pastor, eu sou divorciada, eu sou viúva, mas você tem uma geração que você pode orar por ele. Você pode, de repente, né, ter um novo casamento. Então, vamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude a viver os nossos papéis. Isso, se puder segurar na mão de alguém, tá bom? Segura na mão aí do seu esposo, esposa, seus filhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento de conversa franca, honesta, bíblica. Sabemos que não é fácil, todos nós temos muitos desafios,
somos falhos, ainda que querendo acertar, nós não muitas vezes acertamos e acabamos falhando mesmo. Mas eu te peço, ó Deus, que nos perdoe, que o sangue de Jesus seja sobre nós e que possamos, ó Deus, viver a realidade de famílias vitoriosas e vencedoras, cumprindo os nossos papéis, vivendo os valores familiares, ó Deus, obedecendo através da aliança, através da honra, investindo em nossos filhos, na futura geração. Senhor, eu oro, eu te peço por cada família, todos que estão agora participando conosco, Senhor. Ainda que distante, online, mas que Teu Espírito Santo, ó Deus, toque em cada um e faça milagres acontecer em cada família. Nós declaramos que a sua família é uma bênção, que você é mais que vencedor, que a sua casa é sede de avivamento, a sua casa, a glória de Deus está aí sendo estabelecida nela. Em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, que mesmo em tempos de pandemia, de crises como a que estamos vivendo, nada disso vai impedir o milagre do Senhor de agir sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Deus abençoe. E vamos continuar o nosso seminário agora com uma palavra sobre finanças. Depois de um bate-papo informal na nossa sala, agora nós iremos tratar de um assunto também muito importante. O quarto princípio do nosso congresso Família Vencedora é princípio da administração financeira de excelência. Queridos, falar sobre dinheiro não é fácil, ainda mais dentro de um ambiente cristão ou familiar. Existem muitos desafios, muitas crenças que são infelizmente até errôneas quanto à questão do dinheiro. Então eu quero ler primeiro um versículo, queria que você acompanhasse aí, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 11. Eu vou fazer a leitura aqui na Nova Versão Internacional, é uma das versões que eu gosto, mas você pode ler aí da forma que você encontrar melhor. Diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Que texto forte! Esse texto trata de um assunto muito importante, que são as finanças, a mordomia cristã, daquilo que temos como mordomo, daquilo que recebemos de Deus como mordomo e que inclusive é grande parte através do dinheiro. O dinheiro é um dos assuntos, queridos, mais recorrentes em toda a Bíblia. Nós podemos dizer aí que são centenas e centenas de versículos que direto ou indiretamente tratam deste assunto. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer agora é: qual é a sua relação com o dinheiro? Como você lida com o dinheiro? Qual é a sua postura com relação ao dinheiro? Querido, nós podíamos aqui falar tantas coisas. Existem tantos materiais escritos no nosso meio cristão, ferramentas, estudos, tabelas e tantas coisas importantes e boas para serem usadas, ferramentas para que possamos usar para uma boa administração financeira. Então eu aqui quero apenas compartilhar um pouquinho com você, de uma maneira resumida, mas que com certeza vai ajudar você a pensar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? E eu disse então, essa é a primeira pergunta: qual é a relação com o dinheiro, né? É importante responder a isso. Por quê? Porque, em geral, nós nos tornamos naquilo que amamos. Verdade, nós nos tornamos naquilo que amamos. A Bíblia diz algo muito forte ali em Mateus capítulo 6, verso 24. Ela diz assim:
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se na sua relação com o dinheiro você é o que serve, então ele se tornou o seu dono. E isso, querido, é muito trágico. Podemos adquirir riquezas, e biblicamente não há nada de errado em adquirir riquezas, de ser rico, de ter uma boa condição financeira, de forma nenhuma. A palavra de Deus nos fala que o Senhor é aquele que nos dá riquezas, nos dá poder para adquirir riquezas, com trabalho, honestidade. O Senhor quer nos abençoar. Agora, como nós podemos perceber, se nós entendermos que de fato podemos estar sendo escravos do dinheiro ou da falta dele, da crise? Agora mesmo, quantas pessoas estarão vivendo, nós estaremos vivendo situações difíceis quanto à questão financeira. Alguns, queridos, perderam o seu emprego ou perderão. Alguns tiveram suas rendas bem diminuídas aí nos seus rendimentos mensais. O que fazer? Muitos talvez vão ficar ou já estão até, vamos dizer assim, desesperados. Eu tenho orado aqui em nossa igreja e tenho clamado ao Senhor para que Ele possa surpreender cada pai, cada esposo, cada família, promovendo milagres extraordinários em suas finanças. Eu acredito que o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor. E em nome de Jesus, Ele tem provisão para a sua casa. Ele tem provisão para a sua casa. Então vamos compartilhar alguns sinais típicos de um servo do dinheiro. Primeiro, dependência dele. Se você fica triste, deprimido ou não consegue dormir, preocupado com o dia da manhã, pode ser um sinal de que você está deixando o dinheiro te dominar. Pastor, como não ficar preocupado? Como não ficar ansioso, pastor? Eu digo para você, se firmando nas promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, no versículos 6 e 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Jesus também falou em Mateus 6,34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Paulo também disse em Filipenses, capítulo 4, versos 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que seja Paulo, escrevendo a Timóteo, seja o Senhor Jesus, nós temos esse princípio na palavra de Deus que precisamos estar contente, ou seja, nos conter. O que é contentamento? É se conter. Querido, nós precisamos estar contidos em uma realidade de fé, de que o Senhor é bom e de que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está consciente das nossas dificuldades. E outra coisa importante, precisamos aprender, querido. Ninguém vai saber administrar finanças se não for através de aprendizado. Você ser feliz em toda e qualquer circunstância é aprendizado. Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente. Estar contente, vencer os desafios da vida dia após dia, não é algo que se faz apenas na razão de um conhecimento ou ouvindo, não. Ou apenas fingindo que não está acontecendo nada. Não, é uma questão de aprendizado, de crescimento dia após dia. Às vezes, alguns dias você se deixará levar pelo medo, pela ansiedade, pela incredulidade. Mas você se arrepende, levanta deste lugar e renove a sua esperança e a sua fé no Senhor e continua a sua caminhada. Amém, queridos? Segundo, quando você está disposto a obtê-lo a todo custo. Se você é desses que está querendo ganhar dinheiro e não importa como, e você faz isso de qualquer maneira, e inclusive pagando um alto preço, o dinheiro pode estar começando a ser o seu senhor e você escravo dele.
A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, verso 16, que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Tem muita gente ficando rico, ganhando muito bem através de várias situações em termos de negócios, enriquecendo, crescendo financeiramente, de forma patrimonial, mas deixando para trás a família, perdendo a sua própria paz, a família, valores, negociando princípios. Querido, não vale a pena. Não vale a pena, porque depois tudo isso não terá valor nenhum. Terceiro, quando obtê-lo, é a sua única motivação para os estudos e para o trabalho. Se você é destes que o estudo e o trabalho é um fim em si mesmo, então é bem provável que você possa estar tendo o dinheiro como seu senhor. E você está sendo escravo dele. O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. É apenas um meio. A vida não se resume em apenas conquistas, querido. Amém? Quarto, quando você no seu cotidiano não reconhece a verdadeira fonte de seus recursos. De onde vêm os seus recursos? Quem tem lhe dado força? Quem lhe tem dado graça para poder fazer o que você tem feito? A palavra diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Queridos, Ele é aquele que nos provê, Ele é aquele que nos dá força. A palavra de Deus fala claramente que não adianta edificarmos a casa se o Senhor não trouxer a edificação. Há um trabalho nosso, mas ele precisa ser feito no Senhor. Amém, queridos? Quinto, quando você não honra o Senhor devolvendo os dízimos e ofertas em sua igreja na obra de Deus. Quantas discussões sobre isso? Eu poderia dar tantos textos, versículos, mas eu não vou poder fazer isso devido ao tempo. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Jesus certa vez sentou diante do gasofilácio da igreja e ele olhou e observou atentamente ali as pessoas depositarem suas ofertas e seus dízimos. E uma viúva, pobre, olha, ela é viúva e pobre, ela entregou algo. Não sabemos o que ela entregou, mas Jesus viu. E Jesus observou e disse que aquela mulher havia entregado tudo o que tinha. Ele não rejeitou a sua oferta. Talvez se fosse hoje em alguns dos nossos templos ou de repente diante da sociedade, as pessoas iriam trazer um peso, né? Iam julgar isso, iriam dizer que loucura, que erro, não se deve fazer isso. Mas Jesus ficou ali e recebeu aquela oferta. Ele recebeu aquele tudo que aquela mulher deu. Eu quero dizer para você, infelizmente hoje, existem muitas pessoas, né, fraudulentas no reino de Deus, no corpo de Cristo. Existem pastores que estão mercadejando a palavra de Deus, isso é uma verdade, mas isso não anula a verdade da palavra de Deus. O seu dízimo, a sua oferta, faz parte de um princípio bíblico daqueles que acreditam, daqueles que entendem a realidade, que é melhor dar do que receber. Então, se você não consegue administrar isso e você faz parte de um grupo de pessoas que não devolvem dízimo, que não ofertam, querido, você tem que sondar o seu coração. Pode ser que o dinheiro já esteja sendo o seu senhor. Pode ser que ele esteja sendo o seu senhor e você esteja sendo o escravo dele. Pense sobre isso. Ponha a casa em ordem, queridos. Esteja trabalhando nesses dias e repensando sobre essas realidades. Amém? Sexto, quando os seus recursos voltam-se exclusivamente para si mesmo e para o seu próprio deleite. Quando você, querido, quando você está vivendo em uma realidade de que tudo que você faz é para si mesmo, é para o seu mundo. Queridos, que não seja assim, que você possa pensar no reino, que você possa pensar no outro, que os seus recursos sejam também voltados para o próximo e não vivendo apenas para cumprir os seus próprios sonhos, projetos e desejos e deleites pessoal. Amém, queridos? Sétimo, quando você se sente superior aos outros, quanta gente pensando em ganhar e quando ganha, né, e luta e tal, e conquista, e de repente se torna e pensa, né, que é maior do que os outros.
Não deve ser assim. A Bíblia fala que temos que tomar muito cuidado, porque o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Amém, queridos? Então, é muito importante você entender essas coisas. Como é a sua relação? E para encerrar, como você tem gastado o seu dinheiro? Você tem investido naquilo que é eterno? Você tem investido naquilo que vai para a eternidade? O seu dinheiro tem sido usado na edificação do reino de Deus, na obra de Deus? O seu dinheiro tem servido para cuidar de pobres, órfãos e viúvas? Querido, se você viver na realidade do céu, você vai receber também do céu. Aquilo que você fizer para a glória de Deus, Ele também irá glorificar o seu nome em sua vida. Eu quero convidar você a repensar a forma como você tem lidado com o dinheiro, porque isso vai refletir em seu lar, em sua casa. Talvez você pense, mas pastor, o senhor não falou tanto, na administração do lar. Não, querido, eu te dei aqui um fundamento para que você, depois disso, possa começar a administrar as suas finanças. Como eu disse, tem muito material bom, tem muitos livros bons que podem lhe orientar melhor nessas questões mais íntimas lá do relacionamento familiar e as finanças. Mas eu quero que você aqui entenda que você precisa definir quem é o seu Senhor. Amém? Foi o que o Senhor Jesus disse e eu quero muito, em nome de Jesus, que você não seja escravo do seu dinheiro. Amém, queridos? Vamos orar pelas finanças? Senhor, eu oro em nome de Jesus. Ó Deus, pela vida de cada pessoa agora que está nos ouvindo. Ó Deus, que a Tua palavra possa, em nome de Jesus, encontrar lugar em seus corações e que eles possam, ó Deus, viver uma realidade financeira abençoada, que administrem com excelência o seu dinheiro. Em nome de Jesus, e que haja provisão também nos celeiros da família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos? Queridos, nós estamos encerrando, falta pouco agora, mas eu preciso compartilhar com vocês um tema muito especial. Eu preciso falar do último princípio, aliança. Sabe que quando eu escrevi um livro sobre esse tema, o livro chama-se O Poder da Tríplice Aliança, renovando a sua aliança com Deus, com a sua família e a sua igreja. Quando há 3 anos atrás eu escrevi esse livro, aconteceu algo muito sério, muito diferente. A minha esposa estava com um projeto social com crianças, que nós por mais de 10 anos trabalhamos aqui em Porto Seguro. E ela estava na praia com essas crianças junto com meu filho, e eu estava em casa com a minha filha. Era um sábado à tarde. E aí eu estava muito angustiado, pedindo a Deus respostas de algumas coisas que eu estava vendo com relação às famílias, com relação à igreja, ao relacionamento com Deus. E o Senhor falou algo muito forte no meu coração. E eu fui escrevendo. Eu não estava nem com o computador na hora, eu sei que eu fui escrevendo ali com papel mesmo, pedi minha filha uma caneta e comecei a escrever. E Deus me entregou uma mensagem forte sobre a aliança. Quando a minha esposa chega em casa, ela chega um pouco triste, com um semblante assim, todo preocupada. E eu falei, o que aconteceu? Me conta. E ela falou, toda sem graça, olha, Ricardo, eu não sei como, mas o mar levou a minha aliança. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei e falei com ela, não, o mar não levou sua aliança, o mar levou o anel, que depois nós conseguimos outro e ficou tudo resolvido. Porque a aliança o Senhor me mostrou agora. E naquela tarde, então, eu continuei escrevendo sobre o que Deus estava me revelando, que está fundamentado no livro de Gênesis, na história de Abraão e de Isaque, quando Abraão entrega o seu único filho em sacrifício ao Senhor. Na verdade, ele não entrega porque o Senhor intervém, mas em seu coração ele faz a entrega. E aí que eu discorri, então, a revelação do Senhor sobre isso, o que é uma aliança. Como que Abraão conseguiu fazer isso? Por quê? O que levou Abraão a ter forças para obedecer a Deus ao nível de entregar o seu único filho, filho que era da sua velhice e que ele não poderia ter outro, porque ele já teve esse filho de forma extraordinária, sobrenatural, e agora ele estava ali no Monte Moriá para entregar o seu único filho. Queridos, para mim essa é uma das cenas mais fantásticas e extraordinárias da palavra de Deus. É algo extraordinário. Como eu, como pai,
Eu sou pai, vocês conheceram os meus filhos, minha família, e eu vejo como o pai conseguiria fazer algo assim. Como o pai poderia ir a um monte para sacrificar o seu filho. Imagina que Abraão ia matar o seu filho cortando aqui em seu pescoço para que o sangue pudesse descer por aqui. Ele não podia sacrificar o seu filho com sangue, ele não poderia sacrificar o filho com as entranhas, então ele teria que matar o seu filho dessa forma, o sangue iria sair totalmente, depois ele iria abrir as entranhas do seu filho, iria tirar tudo, e aí depois, talvez até mesmo esquartejasse, colocando a lenha, e aí sim colocava o fogo. Imagina, que coisa terrível. E por que ele decidiu fazer isso? Por que ele decidiu obedecer, indo em uma viagem de uma maneira tão silenciosa? Porque ele não pôde dizer isso para ninguém, ele não compartilhou com ninguém. Eu não acredito que ele tenha falado isso com Sara, com os empregados, com o próprio filho, até porque Isaac pergunta depois: Senhor, onde está o cordeiro? Somente através do poder da aliança. Mas infelizmente, queridos, a grande maioria não sabe nada sobre aliança. O que é aliança? O que vivemos hoje são famílias que estão juntas, misturadas, se relacionando, mas não estão vivendo isso através do poder da aliança. Por quê, pastor? Porque é um analfabetismo muito grande. Nós não temos um ensino muito claro sobre aliança. Nós não conhecemos muito sobre a essência, os elementos de uma aliança. Eu não vou poder falar para você aqui dos elementos agora, mas o Senhor me compartilhou 9 elementos que fazem a aliança ser o que ela é, a essência dela. 9 elementos. Eu vou somente sintetizar aqui, falar de forma muito rapidinha, porque em breve nós vamos ter outro seminário, o seminário da aliança, famílias aliançadas. E eu quero muito que você então se prepare para você participar com a gente, tá bom? Ainda que online, e muito em breve estarei aí novamente com todos vocês que estão agora nos ouvindo, muitas igrejas, irmãos queridos, né, que vão ter acesso a esta palavra. Nós estaremos presencialmente. Amém, queridos? Então, os elementos da aliança. O primeiro elemento é a identidade. Quantos casais não se conhecem? Quantos casais estão ali com seus anéis no dedo, fizeram festas, fizeram uma organização tão grande no dia da celebração do seu casamento? Nada contra isso, se puder, faça. Agora, queridos, isso não é mais importante. É preciso saber o que é, de fato, um relacionamento de aliança. E para isso tem que se conhecer. Deus, quando cortou uma aliança conosco, Ele se tornou conhecido. Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele se diz quem Ele é. Queridos, nós precisamos conhecer mais uns aos outros através de um relacionamento profundo de aliança. O segundo elemento, disponibilidade. Disponibilidade. Olha, quantos casais não estão disponíveis uns para os outros? Quantos pais não têm disponibilidade para os seus filhos e filhos não têm disponibilidade para os seus pais? Querida, a disponibilidade é uma marca dos aliançados. Todo aliançado é disponível. Jesus se tornou disponível. Deus se tornou disponível. O Espírito Santo se tornou disponível. A disponibilidade, querido, gera milagres extraordinários. Sabe que tudo aquilo que você disponibiliza para Deus, no fundo vai voltar para você multiplicado. Se você disponibiliza para a sua família, isso vai voltar para você. Infelizmente, muitos têm perdido suas famílias, seu casamento, porque não têm entendido que o seu relacionamento precisa ser fundamentado no poder da aliança. O terceiro elemento, sacrifício, e eu não vou poder falar realmente para você todos os elementos, mas eu preciso dizer para você, sacrifício, toda relação tem que ter preço, querido. Você precisa dar valor à família, quanto custa, e você precisa viver todo o sacrifício desta relação em amor. Obediência, fé, adoração, tudo são elementos de uma aliança. E sabe o que é lindo? Que no final, a aliança tem o último elemento dela, que é multiplicação. A coisa mais legal, extraordinária nessa mensagem, que em um outro momento eu vou compartilhar com vocês, é que tudo aquilo que Deus está fazendo ou fez, está falando ao seu coração nesses dias de congresso,
nesses dias que podemos também falar de seminário aqui, mas eu quero dizer para você, tudo aquilo que Ele está fazendo, Ele quer que isso se multiplique, que seja multiplicado. Então, em nome de Jesus, querido, seja esse multiplicador, seja mais um daqueles que vão se levantar nesta geração corrupta, distanciada de Deus, desaliançada dEle, desaliançada da família, mas você, a sua casa, vai fazer como Josué, vai se levantar, em nome de Jesus, e vai dizer: eu e a minha casa somos família vencedora. Eu e a minha casa somos família vencedora. Eu quero agora convidar você mais uma vez. Se junte mais um pouco aí com a sua família. E se você estiver vendo agora essa mensagem e estiver sozinho, eu quero dizer mais uma vez para você: você não está sozinho. O Senhor está com você. A palavra de Deus fala que ainda que meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele está com você. E eu quero agora orar por você. E quero orar também por todas as famílias do Brasil. Vou chamar minha esposa aqui. E eu quero levantar um clamor em nome de Jesus. Quero chamar também as duas intercessoras que estão aqui conosco. Por favor, pode vir as intercessoras que estão aqui. Nós temos aqui um ministério de intercessão. O Ministério Tríplice Aliança é um ministério maravilhoso. E que nós temos tentado, pela misericórdia de Deus, trazer palavras de edificação para as famílias em nome de Jesus. Então nós vamos aqui com a bandeira do Brasil, vamos aqui mexer um pouquinho. Peço o pessoal que me ajude aqui, tem uma equipe top aqui, pode me ajudar aqui, equipe top, pode tirar aqui um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho mais informal aqui para a gente poder ter um momento. Isso, a bandeira do Brasil. E eu quero muito agora que você receba esta oração. Amém? Pode ficar aqui. Você receba esta oração. Receba esta oração pela sua casa, pela sua família. Receba esta oração em nome de Jesus, para que a sua casa viva a realidade de uma família vencedora. Nós vamos orar por todas as famílias do Brasil. Vamos lá? Senhor, nesse momento agora, como intercessores, somos chamados para pastorear corações, vidas, famílias. E aqui está a bandeira do Brasil. E nesse momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, que a Tua bênção, o Teu favor sejam sobre cada família brasileira. Senhor, nesse momento de pandemia, onde tantos estão perdendo até mesmo a vida, outros perdendo os seus empregos. Senhor, quanta tragédia, quanta preocupação, lágrimas, dor. Ó Deus, nós temos visto que tem acontecido nos lares do Brasil. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão, meu Pai. Ó Deus, produz agora um milagre na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão participando desse tempo tão precioso, mas daqueles que ainda irão participar ou até mesmo que não vão ver, nós te pedimos pelas famílias do Brasil. Senhor. Nós clamamos em favor do Brasil. Sim, Senhor, Pai, em nome de em Jesus, Pai, que possamos ver famílias sendo levantadas em todo o Brasil, Senhor, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil, famílias vencedoras, famílias aliançadas, famílias curadas, restauradas. Restaure, Senhor, os casamentos, ó Deus, que estavam, ó Deus, se perdendo agora, as alianças que estavam sendo quebradas. Restaure, Senhor, as alianças, Pai. Traga o filho de volta, Senhor, aqueles que estão distanciados do coração dos seus pais. Senhor, traz a conversão do coração dos pais aos filhos, de seus filhos aos seus pais. Restaure o amor do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos em favor da tua, ó Deus, da família, do nosso querido Brasil. Nós clamamos, famílias brasileiras, oh Pai, em nome de Jesus. Cada família, receba, meu querido, receba em nome de Jesus, receba aí na sua casa, receba, olha, inclusive, famílias de líderes, famílias de pastores, receba o extraordinário de Deus, receba os milagres do Senhor. Vocês são mais que vencedores, eu oro por vocês, clamamos por todos vocês, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer, eu creio, eu recebo, eu quero isto para mim. Que seja conforme a sua fé. Receba em nome de Jesus. Amém?
Amém? Muito obrigado, queridos. Minha esposa pode continuar aqui. Olha, gente, nós estamos encerrando. Eu digo infelizmente, porque na verdade poderíamos ter mais tempo, gostaríamos de ter mais tempo, mas precisamos agora então encerrar esse momento. E eu quero aqui de todo o meu coração agradecer, né? Agradecer minha esposa, meus filhos, agradecer a minha igreja, agradecer ao Ministério Tríplice Aliança, agradecer a todos vocês, pessoas tão preciosas, tão amadas, que estiveram esse tempo todo conosco. Olha, muito obrigado, um beijo no coração de todos e orem por nós. Amém. E também eu quero fazer um outro pedido. Nós temos um canal no YouTube, Ministério Tríplice Aliança. Vá lá, se inscrevam, curtam lá os nossos vídeos, divulguem esta mensagem. É um ministério simples, sim, nós estamos aí tão pequenininhos, Estamos mas começando. Só 3 aninhos. Só 3 aninhos, mas olha, é um ministério para abençoar vidas, Amém. famílias. Vá lá no Instagram também, nos siga no Instagram, Ministério Tríplice Aliança. Amém, queridos? Vá lá. E também queremos pedir que você possa estar sempre, né, se possível, lembrando de nós em nossas orações. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, gente. Olha, foi muito bom, né, muito amor? bom, muito bom. Bom mesmo, já estamos com saudades. Amém. Deus Fique com Deus. abençoe, Deus abençoe. Amém. Que bênção, pastor, foi estar sendo ministrado pelo Senhor nesses dias e nesse último dia. Que palavra poderosa que o irmão trouxe aos nossos corações. Fica aqui meu abraço ao pastor Ricardo Soares. Queremos agradecer por podermos ter ouvido sobre o princípio da aliança, né? E queremos pedir que Deus continue abençoando o pastor Ricardo, que ele continue sendo essa bênção que foi esses 3 dias para nós. E agora estarei orando por ele. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse congresso maravilhoso que o Senhor nos permitiu ter aqui. Apesar desse momento, Senhor, difícil que estamos passando, o Senhor nos permitiu que a Tua palavra chegasse a vários corações, Senhor Jesus. Esteja abençoando grandemente esta família, Senhor Jesus, do pastor Ricardo, que esteve aqui conosco, Senhor, nesse período, ajudando-nos, Senhor, nesse congresso, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. E até o próximo congresso em 2021.